Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, que apresenta programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou o professor Ivaí e o nosso tema de hoje é sobre o romance de 30, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do ensino médio e também para você que está se preparando para o Enem. Então vem comigo, vamos começar então a nossa aula apresentando aqui as expectativas de aprendizagem. Refletir sobre o modernismo brasileiro, segunda geração. Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos no gênero em estudo. Nós estamos fazendo uma recordação e vamos retomar. O regionalismo foi aquela preocupação com a valorização do Nordeste, né, e deve-se, em parte, ao deslocamento do eixo econômico e cultural para o Sul, quando a indústria açucareira começa a decair. Então, em 1926, cria-se o Centro Regionalista e realiza-se o primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, resultantes de uma intensa campanha de valorização das tradições regionais. Na aula passada eu trouxe para vocês, já comentei, sobre a bagaceira, que trata dessa temática, o 15 também, que fala dos retirantes, e já havia avisado, né, que hoje nós falaríamos sobre Vidas Secas, né, uma das grandes obras do Graciliano Ramos, que trata justamente dessa migração dos retirantes do Nordeste que fugiam, né, da seca. O regionalismo de 30 revela o drama da seca e dos retirantes, a submissão do homem ao latifundiário e a ignorância e as mazelas políticas da região Nordeste. Sobre o escritor Graciliano Ramos, né, escritor, jornalista, é considerado o mais importante prosador da geração de 30. O estilo próprio da sua narrativa, sem floreios, seco e simples, propicia uma abordagem direta e profunda das situações e das personagens retratadas. Falando então sobre esses retirantes, mais uma vez eu trago aqui e cria-se o intertexto, né, com essa obra do Portinari, que também tem o mesmo nome, né, homônimo, Retirantes. Então falar sobre essa situação de penúria, de miséria, né, deles que precisavam sair do Nordeste em busca de um sonho, em busca de uma vida melhor. Vamos aqui olhar e perceber, nesse primeiro capítulo, né, como que o autor retrata mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados, famintos. Arrastavam-se para lá, devagar, Sinha Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto, e o baú de uma folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Então aqui, nesse parágrafo, nós vamos observar, né, justamente a condição que esses migrantes, né, fugindo da seca. Então, sobre a vida, obras secas, nós vamos aqui apresentar os personagens. O Fabiano, né, um homem rude, né, o típico vaqueiro do Nordeste, muito simples, pouco domínio das palavras e muitas vezes era injustiçado justamente por não saber dialogar, por não saber se defender. Muitas vezes se sentia, né, ele mesmo se sentia ser um animal. A Sinha Vitória, uma senhora muito esperançosa, de muita fé, cuidava das crianças, tinha um sonho, né, de uma vida melhor para os seus filhos, ajudava o Fabiano na lida, né, no trabalho, e ela entendia um pouquinho de contas, né, e muitas vezes quando havia um acerto, era ela que mostrava, às vezes para o Fabiano, por falta de instrução, por não ter estudado, né, que às vezes ele estava sendo passado para trás, né, sendo logrado nessas suas finanças. A cachorra-baleia, nessa obra, né, traz uma perspectiva muito bacana e a gente vai entender muitas vezes, né, o personagem Fabiano num processo de zoomorfização, né, como se ele, às vezes, se comportasse de forma bem irracional, enquanto que a baleia, numa outra perspectiva, parecia, como um membro da família, né, um ser de inteligência e que era, né, apreciado por todos da família. O menino mais velho, ele não se adequava, não se contentava com aquela situação de penúria e miséria. Então ele sonhava com o mundo das palavras,
tinha interesse por vocabulário novo e muitas vezes ele recorria assim à Vitória. O menino mais novo ainda havia um encantamento pelo pai, pelo trabalho que ele fazia. Então esses são os personagens. O Fabiano muitas vezes, né, sentia o seu patrão tratando-o com muita brutalidade, né, o típico, né, do que é apresentado nessas obras, né, essa situação de submissão. Então é essa, né, a obra. Fica uma dica para que vocês possam, né, percorrer, né, ler essa obra, que são em 13 capítulos, e não há uma necessidade de uma leitura linear, né, com exceção do primeiro capítulo e de último, que trata de mudança, e depois a fuga, que é o que faz fechar o ciclo, ok? Então, como havíamos dito também, a segunda expectativa, trabalhar a acentuação gráfica. E essa acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar uma sílaba tônica de uma palavra. Hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o acento agudo e o circunflexo. Trouxe aqui um fragmento para vocês de leitura, e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Então percebam nessa tela que temos aqui 3 palavras destacadas, né? Aqui nós temos a palavra monossilábica, é uma paroxítona. Aqui nós temos um monossílabo tônico, que as regras de acentuação obedecem às mesmas das oxítonas, e aqui nós temos uma paroxítona. Importante a gente entender que, para que ocorra, né, a acentuação gráfica, nós precisamos perceber algumas regras. Olha aqui, exemplo, a palavra palmeiras. Nós temos aqui a sílaba tônica mei, mas sendo uma paroxítona, o término da palavra não exige uma acentuação. Então, há casos específicos. Vamos falar sobre as oxítonas. A última sílaba é tônica. Sempre a oxítona, a última sílaba é que se pronuncia mais forte. Olha o exemplo, café. As paroxítonas, nós vamos perceber que a penúltima sílaba é que é a tônica. Olha o exemplo, repórter. E as proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é tônica, lâmpada. Mas para isso existem algumas regrinhas para serem observadas. Exemplo, as oxítonas terminadas com as vogais a, e e o, elas são acentuadas, estando no singular ou plural, tá? Seguido ou não de S. Olha o exemplo, está, estás, pontapé, pontapés, paletó, paletós. Oxítonas, a última sílaba tônica, e tem que haver essas terminações para que sejam acentuadas. Quando os verbos são reduzidos, né, e conjugados com os pronomes lo ou los, lá ou las, também recorre-se ao acento. Ajudá-lo, ajudá-las. Palavras com a terminação em iens, também parabéns. São oxítonas acentuadas. Ou ditongos abertos, el, ei, oi, seguido ou não de S. Olha o exemplo, chapéu, anéis, herói. Vamos para as paroxítonas. Recebem um acento agudo as paroxítonas, que apresentam na sílaba tônica as vogais grafadas A, E, O, I e U, que terminam em L, N, R, X e S. E algumas formas do plural que possam ser proparoxítonas. Olha o exemplo, dócil, final L, pólen com N, repórter, o final ali com R, tórax, o final com X, tênis, final com S. Então, essas são as regrinhas. Perceber que a paroxítona, nós temos a penúltima sílaba tônica, e com essas terminações, são acentuadas. Olha outra recorrência aqui, as palavras paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais A, E, I, O e U, que terminam com an, ão, ei, ou uns, são acentuadas, sendo plural ou não. Olha o exemplo, órfão, órfão, órfãos, jóquei, fáceis, bilis, íris, álbum, álbuns. Então, as paroxítonas que têm essas terminações, elas, então, exigem acentuação gráfica. Proparoxítonas
né, de forma resumida, nós vamos dizer que são aquelas que todas são acentuadas. Cáustico, Cleópatra, exército, hidráulico, líquido, último, atlântico. Vogais tônicas. As vogais tônicas grafadas I e U das palavras oxítonas e paroxítonas recebem acento quando são antecedidos de uma vogal, quando nós temos antes uma vogal, com a qual não formam ditongo e desde que não constituam uma sílaba com a consoante seguinte. Adaís, aí, atrair, né, do verbo atrair, Baú, Esaú, Luiz, País, Araújo, atraíam. Então, quando nós temos, então, o I ou U e antecede uma vogal, tem uma vogal antes, são acentuadas essas vogais tônicas. Recebem acento agudo as vogais grafadas I e U, quando precedidas de ditongo na posição final ou seguidos de S. Olha o exemplo. Piauí, então nós temos antes um ditongo. Então, terminou com o I, acentua-se. Teiu, tuiuiu. São exemplos, então, dessas vogais tônicas. Recebe acento agudo a vogal tônica grafada com o I, das palavras oxítonas terminadas em R, dos verbos terminados em air e uir, quando combinado com o pronome átono, lo ou lá, seguido ou não de S, considerando a assimilação da perda do R das palavras. Vejamos os exemplos. Atraí-lo ou atraí-los, possuí-las. Então, perde a desinência, o verbo, né, e quando acompanhado desse pronome, são acentuadas. Não se acentuam graficamente os ditongos, representados por ei e oi, da palavra tônica paroxítonas. Então, a nova regra, né, o novo acordo ortográfico, então eliminou o acento dessas ocorrências. Assembleia, boleia, ideia, onomatopeico, do verbo apoiar, tal como apoio, substantivo, boia, heróico, jiboia, paranoico e assim por diante. Não usa o acento circunflexo nas palavras paroxítonas que contêm um tônico oral fechado. Então, quando nós temos aqueles verbos que têm, olha, duas vogais juntas, creem, deem, desdém, leem, não existe mais a acentuação nessas palavras, ok? Que são lá na terceira pessoa do plural. Então, ficam as dicas aí para vocês. Ler a obra Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pesquisar sobre acentuação gráfica. Então, fica aqui as dicas do professor Ivair e até a próxima aula. Encerrando, não saiam daí, pois após o intervalo nós teremos a aula de matemática com o professor Jefferson, para você que é estudante da terceira série do ensino médio. Até a próxima, forte abraço, beijo no coração. Valeu, galera!